Bom, eu quero saudar você com a paz do Senhor. Compartilhe vídeo. Já se inscreveu nesse canal? Ainda não? Inscreva-se e você será notificado na gravação do próximo vídeo. Deus abençoe você. O que impede uma pessoa de tomar ceia? Eu não quero aqui padronizar situações e nem colocar um perfil de regras dizendo para você o que impede e o que não impede. Mas eu quero dar algum exemplo da igreja de Corinto, que muitas vezes nos passa despercebido. Capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo diz assim: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Existe entre vocês, na congregação, na igreja, no grupo, na igreja local, Paulo estava dizendo, fracos espiritualmente, doentes e alguns que já estavam mortos. Estava entre os cristãos. Quando se fala de tomar ceia indignamente, logo alguém pensa em adultério, fornicação, brigas, casais separados e coisas tão graves consideradas pelos homens, mas nós nos esquecemos das obras da carne, que está em Gálatas, capítulo 5, a partir dos versículos 17, 18, se não me falha a memória. Mas a igreja de Corinto, o que estava fazendo para tornar ela indigna de tomar ceia? Alguns analisam algumas questões dos capítulos 1 e outros. Mas se a gente analisar mais de perto, não eram questões que nós consideramos tão grave, pelo menos aparente. Muitas pessoas, pelos motivos da igreja de Corinto, podem estarem tomando ceia indignamente sem perceberem. Até porque a situação daquele culto não é pregado hoje e que pode estar acontecendo o mesmo e muitos tomando para a condenação. Tomar ceia é uma ordenança bíblica, mas tomar indignamente é preferível não tomar. Mas o que estava acontecendo na igreja de Corinto está no versículo 7 ao 23. O que ele estava fazendo na hora do culto é que tornava eles indignos. Paulo diz assim, olha, nisto porém que vou dizer, não vos louvo, eu não vou elogiar vocês pelaquilo que vou dizer. Porque, porquanto vós ajuntais, não para melhor, mas para pior. Veja que se percebe o clima do culto. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões na reunião, ágape, na festa, que eles festejavam ali, comendo pães e bebendo vinhos, outros dizem ser o suco de uva, mas para que no final disso fosse lembrado a morte de Jesus, o que estava acontecendo no culto? Dissensões. Em parte, o creio. Até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Observe bem que aqui é o clima na hora do culto. De sorte que quando vos ajuntais no lugar,
não é para comer a ceia do Senhor. Vocês não estão ajuntando para comer a ceia do Senhor. Porque, comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome, outros embriaga-se. Entende-se que naqueles dias a ceia não se limitava a apenas um pedacinho de pão e um pouquinho de suco de uva, mas sim em abundância. E neste contexto se comemorava, ou melhor, participavam da ceia do Senhor. Aí Paulo, que encontra essa situação daqueles que queixavam porque chegou e não encontrou mais nada, outros comiam sem controle, sem domínio, sem esperar pelo outro chegar no culto. Paulo diz: não tens porventura casas para comer e para beber? Vocês não têm na casa de vocês alimento? Vocês não têm onde morar para vocês lá se alimentar? Para não vir aqui ficar lamentando porque está passando fome? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Paulo repreende tanto os que vão para lá com fome e aqueles também que comem demais e não deixa para os outros. Que vos direi? Louvar-vos-ei. Nisso não vos louvo, não vou elogiar vocês. Paulo tinha o costume de elogiar a igreja por suas atitudes positivas, mas ele diz algumas vezes aqui: não vou elogiar por aquilo que vou dizer, e por isso que acabei de dizer, não vou elogiar vocês. E ele diz: porque recebi do Senhor que também vos ensinei. Paulo já tinha falado disso antes, por isso ele diz aqui: eu ensinei isso a vocês, aquilo que o Senhor me disse. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, este meu corpo quer partir por vós. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, o que eles tinham que fazer na hora do culto? Lembrar que Cristo morreu por eles, e por causa de Cristo, da sua morte e ressurreição, foram alcançados pela graça de Deus, foram salvos pelo sacrifício de Jesus, e fazer isso lembrando do benefício que a morte de Cristo trouxe, e não para um festejo carnal local entre eles, em que havia heresias, divisões, e cada um comia ao seu tempo. Então o problema maior aqui é a irreverência, é a falta de respeito, é a falta de lembrar o propósito para o qual eles deveriam estar reunidos. A falta de reverência. E hoje isso facilita porque não se prega muito a respeito da morte de Jesus, ou associado a Cristo na ceia. Os cânticos, a maioria deles também não falam a respeito, e as pessoas ficam desapercebidas, apesar que não justifica, porque em todos os cultos devemos estar nos lembrando que estamos ali para adorar a Deus. Mas no caso da ceia, as pessoas pegam o pão e o cálice e participam, e até não traz em memória o porquê Jesus deixou a ceia, para nos fazer lembrar todas as vezes que participarmos, ou de forma anual ou mensal, não sei, de que ele morreu por nós. É tanto que ele diz no versículo 26, porque todas as vezes que comeis este pão e bebeis esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Nós precisamos estarmos associando as duas coisas, a morte de Jesus. Por quê? Para quê? Para comprar um povo para si, porque um dia ele virá nos buscar. Nós precisamos lembrar da primeira vinda de Cristo e do arrebatamento da igreja na ceia do Senhor. Participar da ceia de forma irreverente, isso torna indigno. Participar da ceia sem entender o significado daquilo, isso nos torna indigno. Ir para a ceia como que estivesse em um lugar de diversão, sem considerar para qual propósito estamos ali, isso nos torna indigno. Não precisa estar em adultério, nem fornicação, nem matando, nem roubando. Basta não fazer isso em lembrança do sacrifício de Jesus. Já estamos indignos. Que Deus tenha misericórdia de nós. E não vamos para a casa de Deus como um lugar de diversão, como uma reunião popular comum,
como que fosse algo corriqueiro e que um dia a mais ou a menos não faz a diferença. Estamos ali para adorá-lo, para servi-lo, para glorificá-lo por tudo que ele tem feito, principalmente enviar Jesus para salvar a humanidade. Então não se esqueça, ao participar da ceia, faça isso lembrando de que Cristo morreu por você, ressuscitou e ressuscitou ao terceiro dia e depois foi para o céu, dizendo que voltaria para nos buscar, para que onde ele estiver, nós estejamos também. A ceia é coisa séria. Tome a ceia para lembrar do que Cristo fez, para lembrar do benefício que Deus nos proporcionou. Não pense que a ceia é uma vitamina para alimentar aqueles que estão no pecado, mas é para a conservação daqueles que estão em Cristo e que querem continuar firme. Deus abençoe a sua vida para a glória de Deus.